Shalom. Declare essas verdades poderosas de Deus para cada irmão. Primeiramente, quero louvar a Deus por estar aqui. E eu fiquei muito mais feliz quando eu cheguei aqui e pude ver os irmãos em tanto fervor. Eu vim lá de longe, de um mundo bem distante. Eu falo que o Judas perdeu a bota lá ou cá, não sei aonde, né? Eu moro em Mauá, divisa com Santo André, e eu saí do trabalho, tive que socorrer minha esposa, e eu falei, meu Deus. E aí ela não estava passando muito bem, e aí eu fui para casa, falei, vou tomar um banho e vou sair correndo, né? Nem haveria tempo de fazer. Falei, mas graças a Deus consegui chegar, não tomei nenhuma multa, eu creio, amém? Mas com certeza, né, não tomei, porque eu vim dentro dos limites, né? Mas quando cheguei aqui, eu falei, Espírito Santo, toca esses irmãos lá na casa deles. A hora que eu saí do trabalho, eu falei, toca esses irmãos na casa deles, porque nesse frio, eu falei, que coisa de louco, fazia tempo que eu não sentia esse frio, né? Realmente 8 graus, né? Eu estava falando com uns amigos de Goiânia, e eles falaram, aqui está muito frio, que eu nunca vi tanto frio em Goiânia como está, né? E lá estava em 10 graus, mais ou menos 4 horas da tarde. Eu falei, nossa, Goiânia fazer 10 graus é muito difícil. Quem conhece Goiânia, ela é uma cidade quente, é uma cidade muito gostosa, né? Onde a videira, né? a videira de Goiânia fica instalada, Bueno, enfim, as outras. E eu falei, meu Deus, está muito frio aí mesmo. E para eles, essa temperatura é muito frio. Semana retrasada eu estive lá, e aí estava uma temperatura agradável, um dia agradável, e todo mundo de blusa. Eu estava já suando e com pouca roupa. Eu falei, meu Deus do céu, aqui eles estão morrendo de calor, de frio. Eu falei, não, a gente sente frio, porque a temperatura lá sempre é alta, sempre é 30 graus, enfim. Né? O pastor Alexandre me convidou para estar com os irmãos, me sinto muito honrado, muito feliz. Aliás, né, eu me sinto muito motivado todas as vezes que nós vamos compartilhar a palavra de Deus, né, em um assunto tão importante, tão espiritual. O pastor vinha me dizendo, né, de que vocês estão num período onde vocês estão num propósito, né, para edificar a igreja, sendo investidores da obra de Deus. E eu creio que há um poder sobrenatural, né, quando nós entendemos o privilégio de sermos aqueles que contribuem para o reino de Deus, não só com as nossas vidas, não só com o nosso tempo, não só com a nossa dedicação, mas também com as nossas finanças. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Quem aqui tem convicção que foi chamado para a riqueza? Quero que você erga a sua mão. Eu não estou falando quem quer ficar rico, não. Eu estou falando quem tem certeza que foi chamado para a riqueza, para ser rico. Amém. Então são muitos irmãos. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você não precisa levantar a sua mão, mas eu quero que você pense no seu coração. É muito importante. Aqueles que entendem de Deus, que foram chamados para ser ricos, eles precisam entender algo muito importante. A fidelidade de Deus. Eles precisam entender o que é ser fiel a Deus. Porque Deus é fiel a nós em todo o tempo. Mas nós precisamos saber, né, e perguntar para nós mesmos, somos fiéis a Deus? Nós damos a Deus aquilo que é dele? A Bíblia fala lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E nenhum de nós somos obrigados a dizimar e muito menos ofertar, amém? Aí fala, ufa, graças a Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Quem sabe o que é unção? Quem sabe o que é unção? E o que é unção? É uma capacitação sobrenatural. É uma capacitação que ela vai além da medida. Mas unção, ela não vem com trabalho. A unção, ela não vem por eu me dedicar muito. Por quê? Porque unção é uma capacitação sobrenatural. Agora, para nós sermos capacitados de maneira sobrenatural na área financeira e material, qual é um pré-requisito importantíssimo? Nós não temos o coração no dinheiro. E todas as vezes que nós contribuímos, nós estamos dizendo a Deus,
Não que, olha Deus, eu estou dando porque a igreja precisa. Não, eu estou dando porque eu quero ser participante da obra de Deus e declarar para Satanás, para Mamon, que ele não governa o meu coração. Quem governa o meu coração é o Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos o privilégio de contribuirmos, de sermos generosos no reino de Deus, de não somente darmos o nosso dízimo, mas também sabemos que a unção sobrenatural ela vem com aqueles que também ofertam. Porque quando nós dizimamos, nós recebemos a bênção de Deus, porque nós estamos dizendo a Deus, Deus, o primeiro é seu. Mas quando nós ofertamos, nós estamos falando, Senhor, eu estou aberto para receber unção na área financeira. Então, uma coisa, ela traz a outra. Eu tive tantas experiências sobrenaturais na minha vida financeira e material. Talvez eu compartilhe algumas com os irmãos. Mas nós estamos aqui, falando um pouquinho de Gideão. Talvez já compartilharam algumas coisas. Mas Gideão, ele foi o quê? Ele foi um juiz em Israel. E ele venceu um exército muito grande com apenas 300 homens. Diga 300 homens. 300 homens. Então, durante 40 anos, ele liderou Israel. E nesse tempo houve abundante paz. Mas antes disso acontecer, 7 anos, Israel estava sofrendo uma perseguição. Os midianitas e os amalequitas e outros povos vizinhos, eles tinham atacado Israel. E por causa disso, eles haviam destruído plantações, roubado gados. E aquele lugar havia uma escassez muito grande, porque eles ficaram muito pobres. Os israelitas ficaram muito pobres. E o que é interessante é que eles clamavam socorro para Deus. Eles falaram, Deus, socorro. Quando de nós estamos clamando socorro para Deus, falando, Deus, eu não aguento mais viver essa vida escassa. Essa vida contando moeda. Quem gosta de contar moeda aqui? Diga aleluia. Então, vocês gostam de contar moeda, irmãos? Eu não, gosto de contar grandes fortunas, amém? Quem gosta de contar moeda aqui, diga aleluia. Graças a Deus, agora mudou o negócio. Não que moeda não seja importante, depende da quantidade, vamos contar, Mas o que nós percebemos aqui, que eles estavam clamando por socorro. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida de pecado, adorando a um Deus. Às vezes nós adoramos muitos deuses, mas o dinheiro é um negócio de louco. Como muitos homens, muitas mulheres adoram ao dinheiro. Às vezes fala, não, mas eu não adoro porque eu sou tão pobre, pastor. Eu não tenho quase condições de fazer nada. Você vai falar, puxa, dizimar, ofertar então? Eu não vou nem falar disso agora, mas eu quero dizer algo para você. Se não tem sobrado, se não tem tido fartura, é porque existe um ídolo, existe um Deus que tem escravizado o seu coração e impedido você de prosperar, e você tem passado por um tempo de deserto. Agora Deus quer escancarar as janelas dos céus, mas a ordem de Deus ela é contrária à ordem humana, ao pensamento humano. Por quê? Porque um homem que tinha um exército que já não era tão vantajoso assim, contra 135 mil homens. O exército dele era pequeno, de 32 mil homens. Já era um exército pequeno diante da necessidade que ele tinha de guerra. Mas Deus falou para ele assim, não. E excluiu uma boa parte, ao ponto de chegar 300 homens para combater aquela multidão de pessoas, aquele grande exército. Era um homem para cada 450 homens. Diga uau. É um número muito numeroso. Você já imaginou um homem? Eu não daria conta de ir de encontro a todos vocês que não somos aqui 450 ainda. Amém? Amém. Mas o que é interessante é que ali havia um grande desafio. E eu queria ler um texto que está lá em Juízes 6,
Eu queria discorrer aqui o texto, eu não vou falar especificamente aqui, mas eu quero introduzir esse texto porque eu creio que o Senhor vai encher seu coração de fé. E você vai sair daqui hoje com uma nova expectativa de vida. E a sua vida financeira e material nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Aqueles que creem, digam amém bem forte. Amém. Digam amém para o inferno ouvir agora. Amém. Glória a Deus. E a palavra diz o seguinte lá em Juízes 6. Peraí que minha Bíblia aqui mudou de... Diz o seguinte no verso 25. Naquela mesma noite, disse o Senhor, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o posto ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no sino deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenda poste o ídolo que vieras cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor te dissera, temendo ele, porém, a casa do teu pai. E os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Aleluias. Deixa eu só ir adiante aqui, irmãos. Glória a Deus. O celular é uma bênção, irmãos. Glória a Deus. Eu parei em qual versículo, irmãos? Que eu não estou enxergando é nada. 27. Aqui. Então Gideão tomou 10 homens, li aqui, é o 28 agora, né? Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estavam no altar de Baal derribado, e posto o ídolo estava junto dele cortando. E referido o segundo boi, foram oferecido no altar. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntaram. Inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então o homem daquela cidade disseram a Joás, leva para o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, contenderás vós contra Baal, livrá-lo-eis. Qualquer que por ele contender, ainda está de manhã, será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jeruboal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e malequitas e os povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. É interessante que você já deve ter ouvido a história, né, de Gideão, mas mostra que quando Gideão foi chamado, o Senhor o chamou, e quando o Senhor o chamou, Gideão disse alguns ais. Disse ou não disse? Ele falou, ai Senhor, mas olha, eu não sou capaz. Ai Senhor, eu não posso, eu vim de uma família muito pobre. Ai Senhor, tantas coisas me aconteceram. E aí ele falando ali, questionando a Deus, conversando com Deus, mas mostrando tantas limitações e colocando tantas desculpas para poder fluir naquilo que Deus tinha chamado ele. Mas o que me deixa estarrecido, que Gideão, ele não foi chamado pelas suas capacidades, ele foi chamado porque Deus queria dar a ele algo sobrenatural. Queria dar a ele uma experiência sobrenatural. E experiência sobrenatural, ela vem através de uma atitude de fé. De uma atitude de fé. E é interessante que a Bíblia nos fala, lá em Hebreus, ela cita Gideão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É tão poderoso a história de Gideão, que ele, ao vencer o exército e ao governar, ele governou 40 anos debaixo de paz. Então, enquanto ele viveu, houve paz em Israel. Mas isso é muito poderoso, sabe por quê? Porque ele recebeu além das medidas que ele sonhava. Ele recebeu porções ao qual ele mesmo nem imaginava que ele poderia receber. E eu queria dizer algo para você. O nome de Gideão tinha um significado.
E o significado dele era um guerreiro poderoso. Era guerreiro, diga guerreiro poderoso. Guerreiro poderoso. E eu creio que o Senhor está chamando Gideões aqui para serem guerreiros poderosos. Mas eu quero dizer algo aqui ao seu coração, para que o seu coração se enche de fé. Para que você não ouça mais uma palavra e saia daqui abençoado porque você ouviu mais uma palavra. Mas você vai ouvir a palavra que vai transformar a sua vida. Não é por mim, é apesar de mim, é porque o Senhor tem uma grande obra na sua vida. É porque Ele tem um plano poderoso na sua vida. E eu quero compartilhar uma palavra que vai encher o seu coração de fé. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar das respostas que você vai dar a Ele. E olha o que diz a Bíblia lá em Romanos 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torne galardoador daqueles que o buscam. Então muitas vezes nós estamos o quê? Cheio de conceitos de como vou agradar a Deus, o que eu vou fazer para agradar a Deus. Nós estamos ali, sabe, nos perguntando, mas quando nós falamos, olha, agora é o momento de nós nos alegrarmos, entregando as primícias a Deus. Agora é o momento de nós entregarmos aquilo que o Senhor tem nos dado, retribuímos o Senhor com aquilo que Ele tem nos dado, para que grandes medidas venham cair sobre as nossas vidas. Quem quer uma grande medida aqui, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas há um primeiro passo necessário. Primeiro, você precisa crer. Primeiro você precisa crer, porque a Bíblia fala que você precisa crer, que Deus existe, que Ele é real e de que Ele cuida de você. Se você crer, de fato, o Senhor vai liberar sobre você uma medida abundante, não só na sua vida material e financeira, mas em todas as áreas. Deus vai liberar sobre o seu casamento, porque Deus é o Deus da restauração. Deus vai liberar sobre a sua saúde, porque Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura. Ele é o Deus poderoso, mas Ele também é o Jeová Jiré, o Deus provedor que supre todas as nossas necessidades e nos dá muito além do que pedimos. Diga aleluias, glória a Deus. Então você precisa crer. O Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, quando nós cremos, nós damos a glória, a honra a ele. E é interessante que a vitória de Gideão não foi uma vitória comum. Foi uma vitória cheia de unção, foi uma capacitação sobrenatural, foi algo sobrenatural que aconteceu ali. Mesmo diante de um grande desafio, os olhos deles enxergaram e contemplaram o Senhor, sabendo que Deus é fiel, sabendo que Deus estaria ali cuidando dele, sabendo que Deus já tinha liberado uma provisão para vencer uma guerra de maneira sobrenatural. Agora, nós precisamos não somente crer, mas crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que são fiéis a Ele. E galardoar aqui significa recompensar. Agora, se você quer uma medida abundante sobre a sua área financeira e material, o que é necessário? Deus não faz barganha com o homem, mas existe um princípio na palavra de Deus, que é o princípio da semeadura. Pastor Alexandre citou algo aqui, que se você semear, você vai colher. Isso é um princípio do mundo. Mas a Bíblia nos fala que aquele que semeia, ele ceifa, ele colhe. Mas a questão, ele colhe em abundância. Essa é a diferença da semeadura de Deus. Porque você vai colher, não é uma medida natural, é uma medida sobrenatural. Quando você planta 10, você não colhe 10. Por quê? Porque quando você planta, é como se Deus tivesse uma dívida. E Deus dever para você vai ser um negócio de louco, porque Ele nunca vai retribuir você com a mesma medida que Ele pegou. Porque Ele é galardoador. Ele é recompensador. Aliás, Ele é dono do ouro e da prata. Então, se Ele tem algo para derramar sobre a sua vida, Ele vai derramar numa medida muito maior do que aquela que você deu. Você vai dar, talvez, aquela semente, como a viúva pobre deu lá. Poucas moedas. A oferta mais inexpressiva
financeiramente dizendo, no meio de grandes ofertas. Mas a oferta mais expressiva, porque era o tudo que ela tinha, era uma oferta que custou o seu tudo ali, porque era tudo que ela tinha em suas mãos. É interessante quando eu falo que ofertas gostosas que eu dou a Deus, não é aquela oferta que às vezes até me dói, que você fala assim, ai, mas eu vou ter que dar isso aqui, Deus. Não, mas é aquele dinheiro que sobra nas suas mãos, pastor Alexandre, e você fala assim, o que eu vou fazer com ele? Aonde eu vou investir o meu dinheiro? Aí você fala assim, poxa, aí você pega e fala, não, eu vou investir no reino, eu vou contribuir na reforma, eu vou contribuir para o próximo prédio que nós vamos estar plantados, a próxima igreja que será fundada, aberta, a próxima célula, o próximo encontro, eu vou investir lá. Essa oferta vai ser para pagar 10 inscrições, essa oferta vai ser para nós fazermos algo sobrenatural, para investimento do reino. É tão poderoso quando você pensa assim, mas existe também aquela oferta que é de sacrifício, aquela que você fez uma economia, você tinha até um pensamento por algo. Interessante que esses tempos atrás, né, o chileno Vergara veio aqui visitar o Brasil, e o Espírito Santo, né, tocou meu coração e falou, pastor, eu preciso comprar dólar, eu sei que você trabalha em banco, você conseguiria comprar uns dólares para mim? Eu falei, eu consigo, eu tenho alguma coisa lá, né? E eu estava fazendo uma economia, irmãos, porque eu queria muito ir para os Estados Unidos com minha família. E aí eu estava louco para ir com eles, estava guardando alguns dólares. Quando eu fui entregar o dinheiro para eles, o Espírito Santo falou assim, olha, não aceite nenhuma moeda, oferte, porque se você precisa viajar, deixa que eu cuide da sua viagem para você. E aí eu já tinha juntado uma certa quantidade de dólares, irmãos. Não era pouquinho, não. E o dólar está caro. Aí eu falei, Jesus, né? Eu falei, Deus, mas meu coração se encheu de tanta alegria, irmãos. Foi tão prazeroso poder ofertar ali na vida dele. Ver ele assim, ele constrangido. Não, mas está aqui, ó, eu tenho o dinheiro aqui. Eu falei, não, deixa o Senhor me abençoar. Deixa o Senhor me abençoar. Se eu estou te dando é porque o Senhor está me abençoando. Não é eu que estou te abençoando, eu estou sendo abençoado. Uma vez eu aprendi isso com um homem de Deus. Ele me chamou para ir num restaurante. E aí a hora que eu fui pagar a conta junto com ele, eu falei, não, vamos dividir aqui. Ele falou, não, eu não quero dividir, eu vou pagar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não vou aceitar isso não, eu vou pagar a metade. Pelo menos a metade eu vou pagar. Ele falou, não, eu vou pagar. Eu falei, não, eu vou pagar. Ele falou, não, eu vou pagar. E ficou aquela briga. Aí ele falou o seguinte, eu quero dizer algo para você, ele me falou. Se você não deixar eu pagar, você está impedindo eu de ser abençoado. Essa semente plantou no meu coração, irmãos, eu falei, aleluia, agora ninguém vai pagar mais, quem vai pagar sou eu. E às vezes a gente está no restaurante, estou com os pastores, aí vai tomar um café, aí eu chego lá, eu vou pagar, e a moça fala, vocês só devem ser tudo crente, né? Porque vocês ficam brigando para pagar, fala, não, é que eu quero ser mais abençoado. Mas isso é muito prazeroso. Mas irmãos, não é porque temos muito dinheiro, porque não temos não, trabalhamos como todos aqui. Mas a questão é o seguinte, generosidade é um princípio poderoso. O generoso, ele vive uma vida próspera. Aquele que não está preso ao dinheiro, ele vive uma vida próspera. Sabe por quê? Porque aquele que não está preso ao dinheiro, até administrar melhor, ele administra. Porque ele fala, eu vou cuidar bem daquilo que Deus me deu. Eu não vou cuidar, eu não vou no shopping sair comprando um monte de roupa. Não vou. Eu vou comprar aquilo que eu preciso, porque eu vou investir no reino. Quando você faz os seus cálculos financeiros, você já coloca ali, estabelece o reino como prioridade. A minha planilha, o meu caderninho, ou a maneira que você guarda, não sei. Primeiro topo da lista está o investimento do reino. Depois eu faço a conta do resto. Por quê? Porque aquilo é prioridade. É muito estranho a gente falar assim, poxa, eu amo o Senhor, eu me encontrei com a graça de Deus, e eu não desejar ir no culto. Chegar no domingo, eu falo, não, eu vou ficar em casa. Hoje eu não estou muito afim de ir na cela. É muito estranho, é muito incomum alguém falar que teve um encontro com a graça de Deus e ela viver no pecado. É muito incomum alguém falar que se sentiu amado por Deus e ele ter medo de achar que se ele contribuir, ele não vai viver uma medida sobrenatural. É incomum, por quê? Porque quando você se sente amado,
O amor lança fora todo medo. E Deus não te chamou para viver uma vida de medos. Se você tem medo, fala, mas vai faltar. Pastor, é um desafio. Irmãos, eu não vivo do ministério. Eu trabalho secularmente. Mas, irmãos, eu vejo tantos pastores que vivem do ministério. E tem dias que estão ali fazendo a contabilidade. E falam, meu Deus, Jesus, esse culto. Eu tenho que pagar 3 mil reais do aluguel. Meu Deus, se não entrar 3 mil reais hoje, a casa caiu, amanhã o aluguel está atrasado. Eu falei, Jesus, o Senhor não me chamou para ser um homem medíocre. O Senhor me chamou para ser alguém generoso, que vai prosperar a igreja de Cristo. Porque eu serei próspero para a glória do teu nome. E eu tenho declarado isso aonde eu vou, irmão. Sabe por quê? Não porque eu quero ser rico, não, irmãos. Eu tenho convicção que eu vou ser rico. Ainda não sou, mas eu serei. Mas eu vou falar para vocês, irmãos, Deus chamou muita gente aqui que falou que tem convicção de riqueza. Então eu quero dizer algo ao seu coração. Se você tem convicção de riqueza e ainda não contribui na obra de Deus, tem alguma coisa errada com a sua convicção. Tem algo errado. Tem algo errado com a sua confiança em Deus, em saber que se Ele vai te dar, Ele vai liberar. Então, esse passo de fé, ele precisa ser algo comum no nosso coração. Eu não sei se isso é uma luta no seu coração. E eu falo com muita liberdade, com muita tranquilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque, graças a Deus, eu não sou escravo de mamão. Eu não sou escravo do dinheiro. Ainda que eu gosto dele, irmãos, é bom. É bom ter dinheiro, é ou não é? É bom você falar assim, eu quero fazer uma viagem hoje. Para onde você vai? Escolhe lugar, vamos lá. Aí você puder ir lá e tal. E você pagar a viagem. Ah, onde vamos? Agora eu vou para tal lugar. Vai. Não, mas eu não vou viajar. O que eu gastei na viagem agora, eu vou investir no reino. Talvez você nunca fez isso. Talvez você guardou dinheiro para comprar o seu carro. Talvez você assumiu prestação de 500 reais para pagar seu carro. Mas você nunca guardou 500 reais por mês para dar na obra de Deus. Você nunca pensou em fazer uma economia financeira e falar assim, eu vou aplicar esse dinheiro no reino. Eu creio que o Senhor está nos chamando a um desafio. Está nos chamando a um novo tempo. Porque avivamento não tem a ver só com o número de pessoas. Tem a ver com a prosperidade de Deus. Deus liberou uma palavra sobre nós, que Deus não nos daria somente Santo André, nos daria o ABC. E vocês, nós somos inseridos nisso. Então Deus nos dará São Bernardo, Diadema, que é a divisa aqui. Deus nos dará essa região. Mas você acha que é a Dínamo Santo André ou a de São Bernardo do Centro que vai abraçar esse povo, que Deus vai dar essa multidão? Não, diga, somos nós. Somos nós. Agora, nós podemos orar para que Deus mande empresários prósperos, homens generosos. E você fala, glória a Deus por isso, diga, glória a Deus. Porque isso também faz parte. Mas quem quer ser esses empresários? É muito poderoso isso, irmãos. Estou falando algo aqui, eu já até larguei o meu esboço, porque eu estou compartilhando algo aqui. Eu prefiro falar de algo que é tão comum e tão natural, que o Espírito tem transformado a cada dia. E não vou falar que o diabo às vezes não lança da mente. Não, segura aí. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu dou ouvido à voz do Espírito. O diabo nunca fala para você dar. O diabo nunca vai falar dar, porque às vezes você fala assim, não, mas eu tenho 100 reais hoje no bolso, é tudo que eu tenho. Satanás, solta o meu ouvido agora. Sangue de Jesus tem poder, essa voz do inferno, né? Você acha que o diabo vai querer que você dê alguma coisa? Diga não. Sabe por que não? Porque a hora que você der, a hora que você investir no reino, existe uma medida superabundante a ser derramada na sua vida. Aleluia. Ela não voltará da mesma maneira. Mas você não deve ter medo. Por quê? Porque se você se sente amado, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. É galardoador daqueles que confiam nele. E se você plantar uma semente, meu irmão, você vai colher uma grande árvore. Aparentemente é uma semente, porque é uma semente. Mas uma semente, quando ela cresce, ela se torna uma grande árvore robusta e frutifica não só para ela, mas ela frutifica para outros. Prosperidade, ela vai além de você. Eu me lembro que um dia, há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, quando a igreja Dínamos, deve ter uns 14 anos mais ou menos, estávamos numa reunião em equipe, pastor Alexandre. Aí tinha uma equipe pequena, nós éramos lá acho que 6 ou 7 homens, junto com o pastor Dênio Lara, pai, Dênio Júnior ainda bem pequenininho, nem fazia parte dessa equipe. E que é interessante que nós estávamos lá,
Aí nós estávamos falando, batendo um papo sobre isso, falando de dinheiro, de finanças. Aí o irmão chegou para mim assim e falou: pastor, eu já era gerente de banco. Ele falou assim: eu queria ganhar o seu salário. Eu falei: ah, é, irmãos? Ele falou: é, não, porque o senhor vive muito bem. O senhor não, você. Era um amigo meu. Ele falou: você vive muito bem. Eu falei: é mesmo? Você acha isso, irmão? Ele falou: acho. Eu falei: olha, eu acho que eu ganho menos que você, meu irmão. Ele falou: não, pastor, não dá para ter o carro que você tem, com o dinheiro que você tem, não dá para você viver como você vive. Eu falei: não, irmãos, eu ganho roupa de pessoas, eu visto roupa ganhada, porque eu não tenho dinheiro para comprar. O carro que eu tenho é a prestação, mas eu administro assim, realmente, eu sou bem disciplinado com isso. Aí ele falou: não é possível. Eu falei: ó, eu não sei quanto você ganha, mas eu vou falar o que eu nunca falei para ninguém, eu vou dizer quanto eu ganho. E na época eu ganhava, era uns 2.000 e pouco por mês. E aí quando eu falei para ele meu salário, irmãos, ele levantou os olhos desse tamanho e falou: eu ganho quase o dobro de você e vivo uma vida miserável, o que está acontecendo? Sabe por quê, irmãos? Porque prosperidade não tem a ver com quanto você ganha. Prosperidade tem a ver com a medida que você tem no seu coração e a generosidade do seu coração em dar além. Porque quando você é próspero, você tem além de você. Você tem além de você. E é interessante que isso reflete na sua própria vida. Você vive muito melhor. Você não vive escravo do dinheiro. Você não vive escravo da preocupação. Você não vive escravo de si mesmo. Mas você vive dependente do Espírito. Dependente de quem Deus é. Mas você fala assim: pastor, mas eu quero ser generoso, mas há uma luta. Eu queria dizer algumas coisas interessantes que eu estava lendo na palavra, que me marcaram, né? Porque quem prova do amor de Deus, ele terá medidas muito maiores. E ele não vai ter medo. Esses tempos atrás, um líder foi ser multiplicado. E um dos pré-requisitos para liderar célula é ser dizimista fiel. Esse é um dos pré-requisitos. Por quê? Porque eu reproduzo o que eu sou. Eu posso falar para vocês aqui um discurso maravilhoso. Eu dizer assim: olha para vocês, faça isso, faça aquilo, te dar uma aula de coaching aqui financeiro, você vai ter sucesso, você vai crescer. Mas a questão é o seguinte: eu ouço alguns coaches, e um deles diz o seguinte: você quer ser um milionário? Não siga quem não é milionário. Vai ouvir, vai seguir quem é milionário, porque eles sabem como ser milionário. Você quer ser bilionário? Então sente-se com bilionários, e você vai receber as medidas dos bilionários. E ele usa uma outra expressão: se você está sentado numa mesa e todos ali são iguais a você, naquele aspecto, se você quer uma medida maior, é hora de você mudar de mesa. Não quer dizer que você não tenha que ficar na mesa, mas quer dizer que você tem que buscar realmente se relacionar e receber coisas novas com aqueles que já sabem. Eu falei: poxa, isso é muito poderoso. Parece ser algo simples que eu estou dizendo aqui. E eu estou querendo ser simples e prático mesmo, irmãos. Porque às vezes a gente fala: nossa, eu vou dar para você um grande conteúdo. Mas posso dizer para você, a melhor coisa é a prática de vida. Recebendo os ensinos da palavra de Deus e aplicando eles sem medo, em fé. Eu quero encher o seu coração de fé para você perceber que o Espírito Santo é poderoso para nos dar medidas poderosas. Medidas que você nem sonhou. Medidas que você nem sonhou. Eu me lembro um dia, irmãos, e nessa época mesmo, eu estava com esse irmão conversando, e aí nós fomos para casa, cheguei em casa, eram umas 11h30 da noite, e aí me toca o telefone e me liga um amigo, né, um empresário, e falou assim: olha, Gustavo, eu tenho um negócio para você. Eu falei: o quê? Ele falou: olha, eu estou construindo aqui em Mauá, e eu queria muito que você viesse para cá, eu queria que você visse. Eu falei: olha, meu irmão, muito obrigado, eu moro aqui no Assunção, em São Bernardo, tenho uma casa gostosa, uma casa de 49 metros quadrados, que eu estou pagando a prestações suadas, mas é minha, e eu não tenho condição de comprar nenhuma casa agora, e assim, desculpa te dizer, eu não gosto de Mauá, né? Que Mauá nisso, mas assim, eu não gosto de Mauá, né? Esse Mauá, né? Eu falei: não gosto de Mauá. Aí eu falei: deixa quieto, né? Ele falou: não, vem aqui ver a casa, é uma casa muito boa, eu creio que você vai gostar, mas vem dar uma olhada aqui. Eu falei: olha, eu vou por respeito a você. E a hora que eu cheguei, irmãos, que eu fui visitar essa casa, eu olhei a casa, uma casa de esquina, meu coração veio na boca. Eu falei: que bairro é esse que é em Mauá, que eu nunca vi na minha vida?
Um lugar tão gostoso, com casas tão gostosas, um lugar tão tranquilo. Eu falei, isso aqui não existe. Aí eu saí de lá assim, tremendo. Eu falei, não, essa casa é minha, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse negócio. Eu nem perguntei o preço, eu falei, não quero nem saber. Porque ela era muito maior do que a minha, ela era 4 vezes a minha casa, mais garagem para 5 carros. Eu falei, não, imagina, não tem esse negócio não, né? Um quarto 5x5, irmão, sabe o que é 5x5? É um quarto grande. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aí? Meu coração estava alegre, mas eu falei, Jesus, só um milagre. Aí uma semana depois, jejuei, orei, levei minha esposa lá. A hora que ela viu, ela falou, meu Deus, aquela casa é linda, é lá que eu quero morar. Eu falei, amor, só está nos tijolos, você já achou lindo, imagina quando ele acabar, né? Aí nós fomos lá conversar com ele naquela semana, e aí ele pegou e falou assim, olha, eu não estou falando de dinheiro, eu quero que vocês venham morar aqui. Eu falei, você está falando com a pessoa errada, eu sou alguém que, assim, se você não falar dinheiro antes, eu não vou vir para cá. Eu falei, preciso negociar, qual é o valor da casa? Ele falou, vou fazer custo para você, eu quero que você venha aqui, eu quero que você seja meu vizinho. Eu falei, ah, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, né? E aí, irmãos, eu peguei e falei, então foi o seguinte, ele me deu o preço, eu peguei e falei assim, eu vou orar, daqui uma semana eu volto. E aí eu anunciei a casa, falei, se eu vender meu apartamento e meu carro, eu pego e compro essa casa. Se eu não vender, obrigado, agradeço muito a sua generosidade, sua proposta é assim, é insana e imperdível, mas eu não tenho condições, eu não vou fazer dívida. Ele falou, foi o seguinte, se você não vender, é meu que você tem, e depois você me paga o resto do jeito que você puder. Eu falei, hã? Você está maluco? Você quer que eu venha para cá mesmo, né? Eu falei, não, ainda que você está sendo muito generoso, eu falei, Deus, ou o Senhor faz um milagre para não ficar com pendência, ou, né, eu não vou vir para cá. Aí saí de lá, isso numa quinta. Na sexta-feira, eu saindo do prédio, indo para o prédio da igreja, eu falei para o porteiro assim, falei, olha, se souber de alguém que quer um apartamento, você, por favor, né, indica lá que eu estou vendendo, te dou uma comissão. Ele falou, ok. Eu voltei 1h30 da manhã. A hora que eu cheguei lá, crente não adivinha, mas adivinha, irmãos. Ele falou, ó, tem gente querendo comprar aí. Eu falei, quê? Ele falou, inclusive está te esperando lá agora. Eu falei, você está maluco? Ele falou, ela mora de aluguel no mesmo prédio, no mesmo torre que você e quer ir lá. Eu falei, ok, manda em 10 minutos lá. Deu 10 minutos para campainha, pão. Eu abri a porta, a moça disse assim, ó, é meu. Eu falei, mas você nem viu ainda? Ela falou, é meu, vocês têm bom gosto. Eu falei, você nunca me viu na vida? É meu, eu quero, quanto você quer? Eu falei, eu quero tanto. Ela falou, é isso que eu tenho na mão. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, essa mulher é doida. Eu falei, é doida. E aí, irmãos, que é interessante, no outro dia eu anunciei o carro. Eu vendi o apartamento e o carro em 2 dias. Diga assim, uau. Isso é unção, irmãos. Isso é unção. É algo sobrenatural. É os 300 lutar com 130 e tantos mil e não conseguir e ver assim algo sobrenatural acontecer. Mas em todo o tempo a nossa fidelidade, nós não tínhamos sobrando, irmãos. Eu ganhava roupa quase todos os meses de amigos, de pessoas que às vezes perdiam roupa, falavam, eu não quero, não uso mais. E eu usava com prazer, e tinha um deles que falava assim, eu gosto muito de dar roupa. Eu falei, por quê? Porque você usa tudo. Você está sempre com as roupas que eu dou? Eu falei, porque eu só tenho elas. Você está rindo porque não é com você, viu? E aí eu falei, tudo bem, irmãos, pude comprar essa casa. Essa casa, só para você ter uma ideia, ela vale 8 vezes mais a que eu tinha. Diga, uau. E eu só paguei meia vez mais do que a casa que eu tinha. Diga, uau. Irmãos, foi algo sobrenatural. Eu paguei praticamente assim, o preço que eu tinha na outra casa, que já estava valorizado. E eu moro numa casa tão gostosa, irmãos, tão confortável. Eu olho para ela e falo, Jesus, isso aqui é o Senhor mesmo. É o Senhor que fez. Mas antes disso eu me lembro que eu estava investindo no reino. A célula acontecia, eu investia na célula, eu não tinha dinheiro para comprar o comes e bebes e ninguém levava um comes e bebes lá, irmãos. E eu ia lá, gastava R$50 por célula, mas eram R$50 que eu deixava de comer na semana por causa da célula. Chegava, teve cultos que eu estava ali, irmãos. Desculpa, pastor, perdi aqui, vou finalizar nisso aqui. Porque eu quero que isso edifique seu coração. Eu me lembro dias que eu estava no culto, eu queria ofertar, e eu falei, mas Deus, eu não tenho dinheiro, R$1.000 de conta negativa. Minha vida está um fiasco aqui, eu estou fazendo conta, eu não quero entrar no cheque especial, mas eu estou R$1.000 no cheque especial, Jesus.
E aí eu peguei, falei, Deus, eu não tenho nada para te dar. Aí eu olhei pro meu pé assim, irmãos, meu pé brilhava. Eu falei, que isso, eu comprei esse tênis uma semana. Por que ele está brilhando tanto? Ele era cinza. Eu falei, que ele está brilhando tanto? Aí eu falei, vou dar nada, coisa da carne, né? Deus falou, não, me paga o preço, me dá o preço dele. Deixa ele aqui, semana que vem você vai restituir esse tênis. Eu falei, que isso, não tenho dinheiro nem na minha conta, como é que eu vou restituir o tênis? Vai ficar aí para a eternidade. Aí eu assim, relutando, né? Deus mandando eu dar, o diabo falando, não dá não, você vai ficar sem, vai sair daqui a pé, que vergonha, e não sei o quê. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fiquei quieto, falei, não vou dar nada. Aí minha esposa falou, amor, deixa eu falar um negócio. Minha sandália está brilhando, Deus está mandando eu dar. Eu falei, fica quieto que é comigo. Fica quieto, esse negócio é comigo. Tá bom, Deus, tá resolvido. Gasofilaço saiu de lá, eu pus o tênis lá, escrevi um bilhetinho, a semana que vem estou resgatando pelo preço dele. Era novinho, irmãos. Eu me lembro que naquela época não era um tênis barato, mas custava R$150. Aquele tênis. Eu ia dar a oferta de R$150 na semana seguinte. Aí na outra semana, isso foi, né, num culto de sábado. No meio da semana, um casal me visitou em casa. E não sabia das minhas necessidades, porque eu nem aparentemente não tinha necessidade nenhuma, irmãos. Deus nunca deixou eu aparentar que tinha necessidade. Eu falei, Jesus, não deixa nem eu aparentar, às vezes, né? Não deixava não, irmãos. Aí eu entendi o mistério, porque aí chegou o casal lá em casa, na hora de ir embora, ele falou, olha, não se incomode não, arrancou um cheque do bolso e enfiou no bolso. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Ele falou assim, é um presente, Deus mandou a gente dar para você. Eu falei, nunca ganhei uma oferta na vida. Eu não tinha ganhado nunca uma oferta. Eu falei, meu Deus, vai embora logo para eu ver o que tem aqui nesse cheque. Eu quero ver o valor dele, tá coçando aqui, né? E aí o casal foi embora, eu quase despejando eles para a porta assim. E a hora que eles saíram, eu falei, amor, eu ganhei uma oferta. Ela falou, abre logo, quero ver também. Aí eu peguei, tirei o cheque assim, tinha R$1.500 na minha mão. 10 vezes mais. Aí eu falei, Jesus. Aí eu fui lá, dizimei, ofertei, resgatando o tênis, saí calçado, sapateando, aleluia. Catei o dinheiro, cobri a conta do banco, me sobrou uns trocos, ainda eu fui para um restaurante com minha esposa glorificar a Deus por aqui. Irmãos, isso são sinais poderosos de Deus. Seja fiel no pouco. E a Bíblia não fala assim, eu vou continuar dando pouco. No muito será colocado. Sabe, coisa que você nem sonha, Deus vai derramar sobre você. Os jovens que estão aqui, talvez falem, mas não tenho nada. Eu falo para você, comece a partir de agora, sendo o melhor ofertante, o melhor dizimista. Dê medidas que você nunca deu. Aliás, a gente acha que rico sustenta a igreja, né? Que é rico que banca a igreja, é nada. É nada, irmão, somos nós que às vezes ganhamos pouco. Mas somos prósperos e por isso contribuímos. Nós sustentamos a igreja. E não pense que o caixa da igreja sempre é abastado, não, porque fala de finanças, a gente tem um medo de falar de finanças. Eu tinha medo, irmãos, eu falava assim, não, mas o que vão pensar? Outro dia chegou um irmão para mim e falou assim, nossa, hoje falaram tanto de finanças, né? Eu falei, eu tenho certeza que hoje foi um dia poderoso. Sabe por quê? Porque Deus quer te prosperar ainda mais, é por isso que Ele falou. Talvez você não está percebendo que Deus está querendo te prosperar, e você fala, não, irmãos, que bom que a gente fale de finanças. É uma coisa falar assim, nossa, mas falar de sexo no meio da igreja, coisa feia. É melhor falar de sexo no padrão de Deus do que falar, você ouvir lá pela televisão, uma coisa fora do padrão. É melhor eu te ensinar que é ser próspero, ensinar os princípios da palavra de Deus e falar que Deus é fiel para te dar não só a proteção financeira, guardando você, porque você deu a 10ª parte, e falar agora Deus quer dar uma medida maior, e você casar isso, uma oferta, isso é muito poderoso. O pastor lançou uma oferta aqui do Gideão, né? Uma oferta onde você faz um compromisso com Deus e você estará investindo para contribuir para o progresso dessa obra local. Eu quero dizer, irmão, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu te garanto isso, porque vocês estão diante de alguém que não é rico ainda. Porque eu serei milionário, não serei rico somente. Mas Deus sabe o propósito do meu coração. Eu creio. E se você tem um propósito poderoso que envolve o reino, eu vou dizer, Deus vai prosperar os seus sonhos. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai prosperar a sua empresa, o seu trabalho, você vai vender mais que os outros, você vai fazer viver coisas sobrenaturais. Eu vivo coisas muito sobrenaturais na minha vida financeira e material. Sobrenaturais mesmo, irmão. Coisas assim que às vezes eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu estou passando por isso. Que negócio é esse aqui? Eu falo, meu Deus do céu, que coisa boa. É bom. Mas aí Deus fala, não, mas esse não é seu, esse aqui é meu. Esse aqui você me dá
e espera que a outra medida maior vai vir. Aí você fala, poxa, eu vou finalizar aqui. Pastor, mas eu posso contribuir no toma lá, dá cá? Eu vou falar para você. Você pode. Desde que sua motivação não seja uma motivação errada. Aliás, quando Davi foi levar comida aos irmãos na guerra, ele não foi simplesmente até lá e entregou. Quando ele perguntou, mas quem que é esse? Aí falaram, eu quero até achar o texto aqui, irmãos, que eu saí totalmente da minha programação. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto onde fala disso. Diz assim, ó, lá em 1 Samuel 17, no verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará grandes riquezas e dará por mulheres a filha. A casa de seu pai será isenta de impostos em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu que afronta o exército de Deus vivos? E o povo lhe repetiu a mesma palavra, dizendo, assim farão o homem que o ferir. Contra Davi disse, por desceste aqui, e a quem deixará aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Disse o irmão dele, dizendo a Davi, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou daquele que falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dança. Ele desviou o assunto do irmão e foi lá. Mas olha que interessante, Davi estava interessado ali na recompensa. Ele estava falando assim, o que vai receber mesmo? O que vai receber aquele que matar esse filisteu? Vai ganhar a riqueza, a filha, e minha família vai ficar isenta de impostos? Ele olhou aquilo e ele percebeu que havia algo maior. Ele sabia que tinha uma recompensa. Sabe o que quer dizer para você? Você não precisa ficar de olho na recompensa, mas saiba que a hora que você semear, você vai colher abundantemente. Isso é a palavra, irmãos. Não é barganha, é a palavra. Deus quer te abençoar. Mas para isso, você está sendo chamado por Deus a ser um investidor no reino. A trocar talvez valores, talvez mentalidade, uma mentalidade errada. Falando, não, mas a igreja fulana só fala de dinheiro, eu saio de lá porque não param de falar de dinheiro. Nós vamos ficar falando de dinheiro aqui o tempo inteiro, irmãos. Sabe por quê? Porque você vai entender, mas é necessário falar. Porque a todo tempo chega pessoas aqui que não entendem, não conheceram ainda. E aí ela vai estar inserida nos cursos, vai aprender com o seminário de finanças, vai poder participar de momentos como esse, poder ser edificado, a sua fé ser alimentada, as suas expectativas ser alimentadas acerca da contribuição no reino. É muito poderoso, irmãos. É toda vez que você contribui na obra de Deus, as medidas que vêm sobre você são sempre maiores, são sempre mais abundantes. Eu falo que todo homem é dizimista. Diga, todo homem é dizimista. Sabia disso? Todo homem é dizimista. Aí você fala, mas eu não sou ainda. Eu ainda tenho um certo receio disso. Sim, tem uns que dizimam na casa de Deus. Tem alguns que dizimam na farmácia. O outro no carro, que vive quebrando. O outro fica ali, né, com vários problemas. Mas todo mundo está dizimando em algum canto. O problema é o seguinte, aonde você quer dizimar? Aonde você quer entregar? Isso é muito tremendo, irmãos. Eu decido viver o sobrenatural. Aliás, eu podia ter pago tratamentos caríssimos para minha esposa engravidar. E ela gerou filhos de maneira sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus sabia que nós não tínhamos como fazer, mas o que a gente tinha, a gente investia no reino. O que sobrava, nós estávamos ali. O que não sobrava, muitas vezes, que era sacrifício, nós estávamos ali, investindo, acreditando nas pessoas, investindo em pessoas, investindo na obra, investindo... Sabe? Irmãos, isso sempre foi muito prazeroso. Mas eu quero dizer algo para você. Talvez contando alguns testemunhos aqui, dizendo o quanto é prazeroso viver para Deus. O quanto é prazeroso poder receber de Deus. Talvez você não tenha noção ainda das medidas e porções que Deus te tem, mas pelo que eu vi aqui,
40% dessa igreja tem convicção de riqueza. Então eu quero dizer, você está sendo convocado por Deus. Deus está te chamando, eu quero acelerar os seus dias. Eu quero abençoar você de maneira sobrenatural. Eu quero te ensinar a ser generoso, porque para isso eu vou apressar as promoções, eu vou apressar o seu empreendimento, a sua empresa, eu vou apressar a prosperidade na sua vida. Para isso você precisa crer. Para isso você precisa crer. Se você crer, Deus, quando você crê, Ele é galardoador. Ele recompensa. Talvez você está aqui hoje e você fala, pastor, eu não sei. Como eu estava dizendo, um líder chegou para mim e falou, olha, o padrão da liderança é ser dizimista fiel. Eu volto nele. Aí eu falei, mas você é dizimista fiel? Ele falou, não, pastor. Até aqui eu não sou. Mas eu vim para essa reunião decidido, a partir de agora eu vou ser. Eu não conhecia a realidade financeira desse irmão, apesar de que devia parecer não ser alguém que vive uma vida miserável. Mas a hora que ele falou aquilo, o Espírito de Deus falou para mim assim, olha, ele vive uma vida muito miserável e mora de favor. Eu falei, sério? Aí eu falei, meu Deus, eu falei, irmão, como é que é a sua vida financeira? É uma bagunça? Ele falou, vixe. Olha a expressão dele, ele falou, vixe. Fala, vixe. Fala assim, ó, vixe. Aí é mistério. Aí é mistério. Ele falou, vixe. Aí eu falei, pois é, você mora bem? Ele mora no fundo de um porão. Eu falei, meu Deus. Ele falou, o negócio é feio lá, a umidade é feia lá. Eu passo necessidade, às vezes não tenho o que comer. Eu falei, sério, irmão? Nem parece que você é assim, não. Mas o Espírito me revelou aqui que você tem impedido o fluir de Deus na sua vida financeira porque você tem tido medo de entregar o que é de Deus. Aí ele falou assim, mas eu vim para cá decidido a mudar. Não sobra, aliás, hoje falta, mas eu vou priorizar o reino. E esse moço começou a priorizar o reino. Irmãos, em 3 meses esse moço recebeu uma proposta de trabalho. Ele era um advogado. Ele foi chamado para trabalhar no interior de São Paulo. Hoje é o braço direito de uma empresa lá. Para você ter ideia da medida de Deus. Deus deu uma casa para ele dentro de um lugar especial. A empresa banca para ele essa casa. Ele não tem R$1 de aluguel, não tem R$1 de nada. O que ele ganha é limpo dele. A empresa bancou e está aumentando o salário. Ele está prosperando abundantemente. Nós estamos falando até de um projeto de abrir igreja lá. Agora, sabe o que quer dizer, irmãos? Foi uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Ele creu simplesmente na palavra do profeta. Ele creu na palavra de Deus. Ele creu que a Bíblia é a verdade. Ele creu que Deus existe, que é real e é galardoador. E se você crê que Ele é galardoador, eu quero te chamar aqui à frente agora. Eu quero orar por você, porque medidas sobrenaturais vão descer sobre a sua vida. Amém? Quem quer receber o amor de Deus, vem aqui à frente agora.